venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Em 1962, os cientistas americanos David Bernays e Charles Sawyer estavam em uma expedição montanhosa investigando a Cordilheira Blanco, no Peru. Ao longo de sua jornada, eles decidiram investigar a geleira 511 e os resultados foram assustadores. Eles viram que um enorme pedaço do leito rochoso tinha sido comprometido pela geleira e qualquer perturbação, por mínima que fosse, daria início a uma avalanche que significaria a morte certa para a cidade de Yungay, no vale logo abaixo. Prontos para dar o aviso sinistro, os homens contactaram as autoridades e os jornais. Em vez de serem agradecidos pelo aviso, Bernays e Sawyer foram lançados na prisão e ameaçados por causa da histeria que eles poderiam causar. Eles foram orientados a negar a sua história ou a enfrentar uma longa sentença na prisão. Os homens conseguiram fugir do país e as autoridades foram capazes de suprimir todos os avisos que pudessem ter vazado. Aparentemente, tudo voltou ao normal e durante vários anos nada aconteceu. No entanto, em 31 de maio de 1970, os piores temores de Bernays e Sawyer se tornaram uma realidade. Um terremoto submarino chamado de Ancash alcançou 7,9 na escala Richter. O curto terremoto desencadeou uma série de eventos devastadores. O movimento de terra sacudiu o já deteriorado leito rochoso da montanha, desencadeando uma avalanche colossal de uma área de 800 metros da geleira montanha abaixo. A grande quantidade de escombros enterrou toda a cidade de Yungay, matando 20 mil pessoas instantaneamente. O aviso tinha sido dado, mas a complacência e a supressão da verdade por parte das autoridades levou àquela tragédia. Estamos vivendo agora em um tempo de aviso, de advertência. Jesus nos advertiu quase 2000 anos atrás que este mundo está caminhando para o fim. Ele deu sinais a serem observados para que possamos saber quão breve está, quão próxima está a sua vinda. Em Mateus 24, Jesus nos deu sinais de sua volta para dar esperança a este mundo perdido. Jesus ensinou que haveria sinais no mundo religioso, sinais no mundo político, na natureza e na sociedade. Em nosso último programa, nós vimos os sinais que estão se cumprindo no mundo religioso. Vimos um aumento nos falsos ensinamentos e um afastamento generalizado das verdades bíblicas. Estudamos também as crescentes tensões políticas e guerras no mundo de hoje, sabendo que esses sinais no mundo político também apontam para a volta de Jesus. Contudo, existem outros sinais no mundo político. Tem havido um aumento marcante no potencial de destruição do planeta. A capacidade do mundo de destruir a si mesmo é preocupante. Apocalipse 11:18 nos adverte sobre isso. Apocalipse 11:18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para destruírem os que destroem a terra. Os avanços tecnológicos para se fabricar armas com capacidade de destruir a Terra são hoje muito maiores do que foram no passado. Pensem em certos países conhecidos pela sua capacidade de armamento nuclear, como, por exemplo, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e Japão. Esses países têm em mãos armas nucleares suficientes para destruir a Terra muitas vezes. E países como Índia, Paquistão, Coreia do Norte, Israel e Irã estão sob suspeita de serem capazes de produzir algum tipo de armamento nuclear. A frase dita por Walter Lippmann é uma realidade viva. Estamos à beira do conflito mais catastrófico que se possa imaginar. De fato, esta catástrofe não pode nem ser concebida. Que esperança existe, portanto, para este planeta perdido? Só mesmo o retorno de Jesus? O retorno de Jesus irá acabar com toda essa turbulência, com toda essa desconfiança.
William Ripley, um jornalista que transmitiu a cobertura dos efeitos da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, comunicou palavras que parecem até proféticas enquanto ele contemplava os escombros de Hiroshima. Ele disse: "Estou diante do lugar onde o fim do mundo começou." Amigo, 2000 anos atrás, Jesus previu a predominante mentalidade moderna de hoje quando disse as palavras que encontramos em Lucas, capítulo 21, verso 26. Lucas 21, 26. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. As pessoas se perguntam hoje, o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso representa para a minha família? Existe algum significado nisso tudo? Que esperança eu tenho hoje? Existe alguma esperança para o amanhã? Jesus também advertiu que haveria sinais no mundo natural. Veja Mateus capítulo 24 e no verso 7. Mateus 24, 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. O estudo dessas coisas que acontecem nessa terra mostra que há uma intensidade cada vez maior dos desastres naturais. O aumento da frequência de tornados, de terremotos, de furacões, de inundações e incêndios mostram que este planeta está em perigo. Lamentavelmente, a fome existe em toda parte no mundo. Muitos de nós jamais esqueceremos trágicas imagens de jovens e crianças magros e famintos. A Organização das Nações Unidas relata que existem 35 nações que experimentam falta de alimento quase total. 1/6 da população mundial é subnutrida. 10 mil pessoas morrem por dia e mais de 3,5 milhões de pessoas morrem por ano de fome. Em 2012, a Associação de Imprensa relatou que 80% das pessoas que vivem nas áreas de conflito no Sudão estavam comendo apenas uma refeição por dia. Mas a fome não é o único sinal que Jesus deu. Ele também disse que haveriam epidemias. E o que é uma epidemia? Epidemia é uma doença desconhecida que aflige seres humanos, plantações e o meio ambiente. Além disso, existem epidemias que podem ser novas doenças que surgem em qualquer parte do mundo, sem muita explicação. Basta pensar em algumas dessas novas doenças que talvez nunca se tivesse ouvido falar em gerações passadas, como a doença de Lyme, o vírus Marburg, o HIV da AIDS, a doença da vaca louca, a gripe aviária, H1N1, só para citar algumas. Muitos médicos especialistas acreditam que os nossos antibióticos atuais não serão mais capazes de fornecer qualquer tipo de defesa contra os patógenos mais fortes. Doenças do reino vegetal têm se tornado cada vez mais comuns e complexas de se lidar. A erosão do solo tem enfraquecido a resistência natural das plantas contra pragas e doenças. A resistência contra pesticidas e herbicidas fica cada vez mais forte e, por vezes, exige mais desses produtos químicos, o que causa potencialmente mais danos ao ambiente. Alguns estimam que 50 mil a 120 mil mortes prematuras são causadas todo ano por causa do mais de 1 bilhão de toneladas de poluentes tóxicos que são liberados na atmosfera. Em 1992, 1.700 cientistas se reuniram para a Eco 92 na cidade do Rio de Janeiro e escreveram um documento intitulado Uma Advertência para a Humanidade. Eles disseram o seguinte: os seres humanos e o mundo natural estão em rota de colisão. As atividades humanas infligem danos severos e geralmente irreversíveis ao meio ambiente e aos recursos fundamentais. Caso não sejam revistas, muitas das nossas práticas atuais colocam em grave risco o futuro que desejamos para a sociedade, para o planeta e para os reinos animais, e eles podem assim alterar o mundo vivo a tal ponto que será incapaz de sustentar a vida como conhecemos hoje em nosso planeta. É preciso fazer com urgência mudanças fundamentais se quisermos evitar a colisão que o nosso procedimento atual produzirá. Você entendeu o que eles estão querendo dizer aqui? Os seres humanos e a natureza estão a caminho de uma colisão.
Numa linguagem quase profética, esses cientistas reunidos no Rio de Janeiro em 1992 confirmaram o que Jesus predisse que seria um dos sinais de seu breve retorno. Esses cientistas disseram mais ainda: não restam mais que uma ou algumas décadas antes que a possibilidade de reverter as ameaças com que nos confrontamos hoje esteja perdida e as perspectivas para a humanidade incomensuravelmente diminuídas. Embora estes sinais possam causar grande temor e aflição, Jesus advertiu que eles iriam acontecer. Todos esses eventos devem atrair-nos cada vez mais para perto de Jesus e encorajar-nos a confiar nele neste tempo de angústia. Em Mateus capítulo 24, verso 7, Jesus também advertiu que nós veríamos terremotos em vários lugares. O Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos afirma que, em todo o mundo, há, em média, mais de 40 terremotos por dia. Isso significa mais de 14 mil terremotos por ano. Fazendo eco às palavras de Jesus em Mateus, capítulo 24, Lucas 21, verso 11, diz o seguinte: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. O caos no mundo natural tem levado muitos a se perguntar o que vai acontecer com o nosso planeta. Descrevendo esse período de incerteza e ansiedade, Lucas, no capítulo 21, ainda no verso 26, ele diz assim: homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. E a pergunta é: existe esperança para o futuro? Existe alguma esperança para nós hoje? Nossa única esperança está em Jesus Cristo. A natureza continua a experimentar todo tipo de turbulência. Tsunamis parecem estar em ascensão e ocorrem em vários lugares do mundo, como Japão, Indonésia, Sumatra, Turquia. Muitos recordam o trágico tsunami lá na Ásia, após o Natal de 2004, em que cerca de 230 mil pessoas morreram. Esse tsunami foi provocado por um terremoto de intensidade 9,1 na escala Richter, lá no fundo do oceano, produzindo ondas destruidoras. Embora em algumas partes do mundo a temporada de furacões de 2013 tenha sido uma das menos ativas em décadas, os furacões nos últimos anos vêm aumentando em número e em intensidade. A temporada de furacões no Oceano Atlântico em 2005, foi uma das maiores da história e culminou com o furacão Katrina, que muitos devem se lembrar. Os estados do Golfo dos Estados Unidos foram impactados por essa tempestade, deixando para trás mais de 100 bilhões de dólares em danos. Essa tempestade teve um impacto econômico de 250 bilhões de dólares. Mas a Bíblia fala sobre isso. Romanos capítulo 8, 22, reflete esse quadro dizendo o seguinte, Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Esses fenômenos naturais são como as dores de parto de uma mulher, revelando que algo está prestes a acontecer. Jesus nos disse que este algo é a sua breve volta. Jesus também ensinou que haveriam sinais na sociedade. Em Mateus capítulo 24, versos 37 e 38, Jesus diz assim, Mateus 24, 37 e 38. E assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veja, nos dias de Noé havia uma violenta decadência moral na terra. Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6, relata como eram as coisas nos dias de Noé. Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem, também pesou-lhe isso em seu coração. O homem chegou a um ponto de tal degradação que Deus estava realmente arrependido de ter criado a humanidade. Já pensou sobre isso? A humanidade era má, essencialmente má.
Gênesis 6, ainda no capítulo 6, versos 11 e 12, enfatiza ainda mais essa situação. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Corrupta, má e cheia de maldade foram as palavras usadas para descrever a sociedade no tempo de Noé. Jesus disse que a terra estaria na mesma condição pouco antes da sua vinda. Ao longo das últimas décadas, uma das maiores áreas de decadência moral na sociedade foi o desmembramento da unidade familiar e uma atitude de letargia para com as coisas espirituais e complacência com a maldade. Ao longo dos últimos 25 anos, os nascimentos de bebês de mães solteiras aumentou quase 3 vezes aqui no Canadá. Dependendo de que parte do mundo você está, 50% a 75% de todos os casamentos, infelizmente, terminam em divórcio. Crime e violência em todo o mundo estão a aumentar numa intensidade e em número. O autor Scott Christensen, falando do problema da densificação, ele diz que a densificação é o movimento generalizado do povo do interior para a cidade, é a urbanização da sociedade. Conforme a humanidade se aglomera para os centros urbanos, a população está confinada a uma área cada vez menor. Este aglomeramento tem causado muitos problemas, mas um dos maiores é o aumento da criminalidade e da violência. O Relatório Mundial sobre Violência e Saúde declara: a cada ano, mais de 1,6 milhão de pessoas em todo o mundo perdem a vida por causa da violência. E muitos mais acabam feridos. A violência está entre as principais causas de morte das pessoas entre 15 e 44 anos de idade, sendo 14% de mortes entre os homens e 7% entre as mulheres. Jesus advertiu: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Existem muitos fatores que contribuem para a iniquidade e a violência na sociedade, mas, sem dúvida, muitos especialistas apontam para a violência e o aumento dela nos meios de comunicação como um dos principais fatores de degradação da sociedade. As estatísticas são surpreendentes. Em média, as crianças assistem 3 horas de televisão por dia, numa estatística bem conservadora. Aos 12 anos de idade, através da mídia, elas já terão testemunhado 14 mil assassinatos. Além disso, tem havido um grande aumento na linguagem obscena e em conteúdo sexual permitido na mídia. E não é de admirar que exista tanta decadência na nossa sociedade. A insegurança econômica é outro sinal no mundo social. Tiago, capítulo 5, verso 3, resume para nós essa situação. Tiago 5, verso 3. Agora, pois, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, as vossas vestes estão comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vocês, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para vós nos últimos dias. A crise bancária e o colapso de grandes instituições financeiras trouxe à tona a ganância que existe em nossos dias. Quando uma parte do mundo desmorona financeiramente, muitas vezes desencadeia um efeito dominó em outras áreas, criando assim uma situação ainda mais catastrófica. A imprensa canadense publicou um artigo intitulado, não faz muito tempo, Banco do Canadá, tensões na Ucrânia aumentam a incerteza econômica. Apesar das tensões ucranianas serem políticas, elas estão afetando, sim, a economia mundial. E se um desastre natural importante ou mesmo não tão significativo ocorresse simultaneamente, você veria como as coisas poderiam ir para baixo muito mais rapidamente. Minha amiga e meu amigo, a incerteza é real. Os sinais que Jesus deu há quase 2000 anos atrás estão se cumprindo com crescente intensidade a cada dia. Podemos ver os sinais no mundo religioso sendo cumpridos, os sinais no mundo político estão todos lá, a natureza está em crise, a sociedade está em decadência total e todos esses sinais apontam para o iminente retorno de Jesus. No entanto, um dos sinais mais poderosos do retorno de Jesus é encontrado em Mateus capítulo 24,
verso 14. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho sendo levado a todo mundo é um dos maiores sinais e um dos sinais mais definitivos de que Jesus está voltando em breve. Em várias partes do mundo, as pessoas estão mais receptivas ao evangelho do que nunca. Rádio, televisão e internet abriram espaços que não podiam ser penetrados não faz muito tempo. Você pode ver que Deus está de fato agindo hoje. Milhares estão sendo batizados a cada dia. E embora ainda exista uma quantidade enorme de trabalho a fazer, as coisas estão acontecendo. Recentemente, por exemplo, um grupo de missionários conduziu palestras sobre profecias bíblicas em Angola e mais de 8.000 pessoas foram batizadas. Um outro grupo esteve envolvido em evangelismo na Índia e ao longo de 10 anos, 20 mil pessoas se tornaram seguidores de Jesus e foram batizadas. Mesmo no mundo ocidental, onde a sociedade tem se tornado cada vez mais secularizada e desinteressada, cidades como Nova York e Chicago têm visto um crescimento explosivo quando o evangelho é anunciado. Deus está agindo. A volta de Jesus está muito próxima. A pergunta hoje é: está você vigiando? Será que você vai estar pronto? Pode ser que os sinais dos tempos que Jesus predisse que aconteceriam de forma global, pode ser que eles estejam acontecendo com você de uma maneira pessoal. Talvez agora mesmo na sua vida você esteja em busca da verdade. Talvez você se pergunte se existe a verdade. Talvez você tenha dificuldades para acreditar no que Deus lhe falou. Você tenha dificuldades para acreditar no Deus que foi ensinado a você. Mas eu digo uma coisa, você deve por você mesmo abrir a Bíblia e buscar na própria Bíblia a verdade. Você pode aprender por si mesmo, de primeira mão, a verdade sobre um Deus amoroso e o seu plano para lhe dar vida abundante. Vida tanto agora como na eternidade. Talvez você esteja vivendo tensão política e guerra dentro do seu próprio círculo familiar. Eu não estou falando aqui sobre diferenças de partidos políticos, mas de guerras e confrontos de ideais que as famílias experimentam, especialmente entre pais e filhos. Situações onde ambas as partes defendem os seus interesses e as palavras são como flechas que ferem, por vezes destroem e machucam aqueles que nós deveríamos amar e cuidar mais do que qualquer outra pessoa. Outros veem nossas famílias como sendo perfeitas, mas às vezes dentro de casa existe violência, abuso ou negligência. Sabe, Deus tem algo muito melhor reservado para você. Em uma profecia descrevendo os dias antes da volta de Jesus, o profeta Malaquias, no capítulo 4, versos 5 e 6, indica que haverá um chamado para as pessoas se arrependerem e que o coração dos pais voltará para o coração dos filhos e o coração dos filhos para seus pais. Eu pergunto a você, você quer isso para a sua família hoje? Jesus promete que Ele pode começar essa obra em seu lar hoje e Ele pode mesmo. Talvez você esteja vendo sinais do mundo natural na sua vida. Talvez você esteja passando por uma situação agora que está fora do seu controle. Talvez você esteja sofrendo uma doença física, talvez passando fome, talvez você se sinta como se um furacão estivesse passando sobre a sua cabeça e deixando danos físicos e mentais incalculáveis. Jesus convida você a olhar para aquele que pode dizer para as tempestades da sua vida: aquiete-se, acalme-se. A decadência moral da sociedade é predominante por causa do que está acontecendo na vida de cada indivíduo. Se você testemunhou pessoalmente ou através dos meios de comunicação atos de violência, de crime, caso tenha sucumbido à pressão social para fazer o que parece bom, mas descobre que isso nem sempre acaba bem, se o que você tem assistido e participado está levando você a dar voltas em círculo ou conduzido ao desespero, quero convidar você hoje a aceitar o convite de Jesus, a olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, a olhar para aquele que prometeu lhe dar um futuro e esperança. Você pode estar enfrentando incertezas econômicas na sua própria vida hoje, lutando apenas para sobreviver. Jesus outra vez tem uma solução para você. Ele pede para você vir buscá-lo hoje e buscá-lo em primeiro lugar. É ele que diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7.
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em Mateus 24, o último sinal de que Jesus fala é do Evangelho ir a todo mundo. Hoje, o Evangelho está indo não apenas a todo mundo, mas ele chegou até você que me assiste pessoalmente. Hoje você tem visto os sinais no mundo ao seu redor. Você tem visto os sinais em sua própria vida. E hoje você tem a oportunidade de dar ouvidos às advertências de Jesus. Talvez você esteja desanimado, talvez você tenha escorregado em sua jornada cristã. Talvez você nunca tenha caminhado pessoalmente com Jesus. Talvez você esteja precisando dessa experiência hoje. E por que não dar a mão a Jesus? Por que não deixar que Jesus ajude você a vigiar e a se preparar hoje? Talvez você seja um cristão fiel e só precise desse encorajamento para permanecer no caminho da verdade. Não importa onde você esteja na sua caminhada espiritual, não importa quem você é, não importa quem eu sou. Não importa isso, o que importa é que Jesus deseja que nós vigiemos e estejamos prontos para a sua vinda. E eu pergunto, portanto, estamos nós aguardando a vinda de Jesus? Está você aguardando a vinda de Jesus? Os sinais estão sendo cumpridos? E por que você não se compromete hoje então? Ou então renova o seu compromisso de seguir a Jesus durante toda a jornada e de vigiar até o fim? Por que você não faz isso hoje, agora, enquanto eu oro por você? Oremos. Pai eterno, nós confiamos na promessa de Jesus de que Ele vai voltar e, por isso, nos ajuda a manter nosso compromisso contigo até que Ele volte. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter estado aqui conosco e espero vê-lo em nosso próximo encontro. Até lá, lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.